Nas profundezas do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, ecoa uma história que atravessa gerações, um sussurro que se transforma em lenda. Em Joaíma, uma pequena cidade de gente hospitaleira e contadora de causos, uma figura aterroriza o imaginário popular. O bicho da fortaleza, uma criatura que vaga pelas matas, metade homem, metade animal, pagando por uma maldição eterna. Mas o que há por trás dessa lenda? Quem foi o homem que deu origem a esse monstro? E que lugar misterioso é essa tal de fortaleza? Nós viemos até aqui para mergulhar nesse mistério, separar o fato da ficção e entender por que, mesmo depois de tantos anos, essa história ainda fascina e assusta os moradores. Essa é uma jornada ao coração do folclore mineiro. Uma investigação sobre a lenda do bicho da fortaleza. Você acredita em maldições? Vem com a gente desvendar esse enigma. A nossa investigação começa com uma pergunta fundamental. Quem foi o homem por trás da lenda? Segundo os relatos mais antigos, o bicho da fortaleza era, em vida, Joaquim Antunes, um homem que viveu na região há muitas décadas, talvez séculos, mas os detalhes sobre sua vida são nebulosos, misturados ao imaginário popular. Alguns dizem que ele era um fazendeiro muito rico e poderoso, dono de vastas terras e de muitos escravos. Outros contam que ele era um homem cruel, avarento, que maltratava a família e os empregados, negando ajuda até aos mais necessitados. Há versões que o pintam como um homem que desafiou a própria fé, trabalhando em dias santos e proferindo blasfêmias. A figura de Joaquim Antunes é um quebra-cabeça montado com peças de memória, medo e moral. Ao tentar traçar sua história, percebemos que ele se tornou menos uma pessoa real e mais um arquétipo. O símbolo do homem que, por seus atos em vida, atraiu para si um destino terrível após a morte. É essa ambiguidade que alimenta a lenda e a torna tão poderosa. É aqui que a história de Joaquim Antunes toma um rumo sombrio e sobrenatural. A maldição. Quase todas as versões da lenda concordam em um ponto. Ele cometeu um pecado imperdoável, um ato que o condenou para sempre. O pecado varia conforme o contador da história. A versão mais famosa diz que Joaquim Antunes foi tão cruel que agrediu a própria mãe, chegando a arrastá-la pelos cabelos por se recusar a lhe dar comida ou dinheiro. Outra vertente popular afirma que, em uma sexta-feira da paixão, um dia de profundo respeito religioso, ele obrigou seus escravos a trabalharem, desafiando Deus e as tradições. Como castigo por sua impiedade, uma praga foi rogada. Ele foi condenado a não morrer, mas também a não viver como homem. Sua transformação teria sido terrível. Seu corpo se contorceu, pelos cresceram, suas feições se tornaram animalescas. Ele se tornou uma criatura híbrida, um monstro destinado a vagar eternamente pela região de sua antiga propriedade, a fortaleza, uivando de dor e arrependimento. Essa transformação é o clímax da história, o ponto em que a biografia se torna mito e o castigo divino se manifesta de forma física e assustadora. Para entender a força da lenda, não basta ler os registros, é preciso ouvir as vozes do povo. Conversamos com moradores de Joaíma, de todas as idades, e a história está viva na memória de cada um. Um senhor de mais de 80 anos nos contou que, quando era criança, seu pai o proibia de ir perto da mata à noite, dizendo: "O bicho da fortaleza vai te pegar." Ele descreve o som que ouviam nas noites de lua cheia, um lamento que não era de bicho nem de gente. Uma senhora, dona de uma venda no centro da cidade, lembra da avó contando que Joaquim Antunes foi amaldiçoado por ter negado um prato de comida à própria mãe. Para ela, a história é uma lição sobre respeito aos pais. Os mais jovens também conhecem a lenda, muitas vezes contada como uma história de terror ao redor da fogueira.
Um rapaz nos disse que já ouviu relatos de caçadores que se depararam com pegadas estranhas e ouviram grunhidos na região onde a fortaleza supostamente ficaria. Esses depoimentos mostram que o bicho da fortaleza é mais do que folclore. É uma ferramenta de ensinamento, um aviso, uma parte da identidade cultural que se recusa a desaparecer. Com tantas histórias na bagagem, partimos para a etapa mais desafiadora da nossa jornada, encontrar a tal fortaleza. Onde ficaria esse lugar amaldiçoado? As respostas, mais uma vez, são divergentes. Alguns apontam para uma serra rochosa, nos arredores de Joaíma, um lugar de difícil acesso, com formações que lembram as muralhas de uma antiga fortaleza natural. Dizem que é lá que a criatura tem seu covil. Outros moradores indicam a localização de ruínas de uma antiga fazenda, hoje tomada pelo mato, que teria pertencido a Joaquim Antunes. Fomos até um desses locais, guiados por um morador local. O caminho é íngreme, a vegetação é densa, a atmosfera é pesada, carregada de silêncio. Encontramos algumas paredes de pedra antigas, vestígios de uma construção que o tempo se encarregou de destruir. Seria aqui a casa de Joaquim Antunes? Não há como saber ao certo. A fortaleza parece ser um lugar tanto físico quanto simbólico. Pode ser a serra, podem ser as ruínas, ou pode ser simplesmente a vastidão da mata que cerca a cidade, um território desconhecido e selvagem, onde o medo e a imaginação podem criar seus próprios monstros. A busca pela fortaleza é, no fundo, uma busca pelo epicentro do medo que deu origem à lenda. Depois de ouvir tantos relatos e explorar os possíveis locais, uma pergunta permanece. Qual o significado da lenda do bicho da fortaleza hoje? Por que essa história continua sendo contada? A lenda funciona como uma poderosa bússola moral. Ela ensina sobre as consequências da crueldade, da avareza e, principalmente, do desrespeito à família e à fé. A figura de Joaquim Antunes, o homem rico e poderoso que perdeu sua humanidade, é um aviso de que os valores materiais não estão acima dos valores espirituais e humanos. Além disso, a lenda ajuda a explicar o inexplicável. Os sons estranhos da noite, o medo do escuro, os perigos da mata selvagem. O bicho da fortaleza dá nome e forma a esses medos ancestrais. Ele personifica o lado sombrio da natureza e da própria condição humana. Manter a lenda viva é uma forma de manter a cultura local pulsando, de conectar as novas gerações com as histórias e as crenças de seus antepassados. O bicho da fortaleza não é apenas um monstro. Ele é um guardião de memórias, um professor severo e uma peça fundamental da identidade do povo de Joaíma e do Vale do Jequitinhonha. E assim, nossa jornada pelo Vale das Lendas chega ao fim. A história do bicho da fortaleza nos mostra como a realidade e a imaginação podem se entrelaçar de forma fascinante, criando um conto que serve para assustar, ensinar e unir uma comunidade. Se você é de Joaíma ou de alguma cidade vizinha, nós queremos muito ouvir a sua versão dessa história. Onde você ouviu que fica a fortaleza? Existem outros detalhes sobre a maldição de Joaquim Antunes que não mencionamos aqui? Deixe tudo nos comentários. Vamos continuar essa investigação juntos. E se você conhece outras lendas incríveis do Brasil que merecem ser documentadas, conta pra gente também. O folclore brasileiro é um tesouro infinito. Obrigado por nos acompanhar nessa aventura. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nossas próximas investigações e de compartilhar este vídeo com quem adora um bom mistério. Até a próxima!